João capítulo 16, a partir do versículo 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos disse? Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse, um pouco não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes que as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora. Respondeu-lhe Jesus: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Nós estaremos falando sobre o tema da nossa mensagem, o sofrimento se transformará em alegria. Jesus, ele está vivendo com os seus discípulos os momentos finais, né, da sua relação. Jesus está próximo a ser entregue, posteriormente crucificado, morto, para ressuscitar ao terceiro dia.
Esta passagem encerra a mensagem no cenáculo e trata principalmente das emoções dos discípulos. Eles estavam profundamente entristecidos, confusos, e alguns dos ensinamentos de Jesus, diante desses ensinamentos, eles se encontravam um tanto amedrontados. A dúvida pairava ao sentimento desses discípulos, pois não entendiam na sua totalidade o que muito desses ensinamentos queria trazer para eles, o que isso significaria para as suas vidas. É um grande estímulo saber que os discípulos, eles eram homens com os mesmos sentimentos semelhante a qualquer um de nós, pois diante das palavras de Jesus, ou diante dos acontecimentos, eles estavam um tanto atemorizados, por conta do que poderia sobrevir sobre a vida de cada um deles. Então, isso nos traz um alívio ao saber que o sentimento que muitas vezes nos acontece de estar um tanto atemorizado, inseguro por determinadas situações, também fazia parte da vida dos discípulos. Eles estavam temerosos com a possibilidade dos acontecimentos. No entanto, nós observamos que mesmo diante dos seus temores, das suas inseguranças, Jesus, ele pôde usar cada um daqueles homens para a realização daquilo que Jesus, ele tinha como objetivo. Por vezes, temos a impressão equivocada de que esses homens eram diferentes de nós, de que havia recebido conhecimento e poder espiritual excepcional, mas não era o caso. Como diz o próprio Tiago, no capítulo 5, que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, pessoas como nós, que se encontram diante de dúvida, diante de determinadas situações, que a incerteza, ela pode fazer parte da sua vida. Eram pessoas com os mesmos sentimentos que também faz parte da nossa vida. Contudo, nós observamos que mesmo diante disso, Jesus, ele usou essas pessoas em situações para a realização da sua boa vontade. Observamos, meus amados, que no texto que nós fizemos a leitura, o tema central, ele se repete por diversas vezes. E mesmo diante de um sentimento entristecido que pairava sobre as vidas dos discípulos, Jesus, ele apresenta com frequência um tema aqui nas suas palavras, e o tema primordial de Jesus nesse texto é a alegria. Jesus, ele vai falar repetidamente de que a tristeza daquelas pessoas, dos seus discípulos, ela em algum momento seriam transformadas em alegria. Veja que não é que Jesus, ele removeria algo que estava trazendo tristeza e traria alegria posteriormente. Jesus, ele diz que transformaria aquilo que estava trazendo dor em algo que traria alegria para a vida deles. Os 11 apóstolos certamente não sentiam muitos motivos para estar alegre. Essa é a última noite de Jesus com eles, é a noite da despedida, é a noite da última ceia, e dali eles vão para o Monte das Oliveiras, e lá Jesus é preso. Jesus está trazendo as suas últimas orientações, e Jesus
Em outro texto, né, no Evangelho de Lucas, por exemplo, ou em Mateus, se não me falha a memória, Jesus ele vai dizer, olha, hoje muitos de vocês se escandalizarão em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas. Essas palavras de Jesus traz ao coração dos discípulos um certo entristecimento, mas Jesus diz, eu vou transformar essa tristeza em alegria. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para um princípio a ser compreendido. Deus ele nos dá alegria não por substituição, mas por transformação. Como eu disse inicialmente, não é que Deus iria remover a tristeza e trazer a alegria. Jesus ele diz que ele iria fazer uma transformação. E ele faz uso de uma ilustração que é a mulher em trabalho de parto. Ele diz, a mulher quando está para dar à luz, ela sente muita tristeza. Ela sente muita tristeza por conta de uma insegurança. A insegurança começa a fazer parte. As dores começam a ser muito frequente. As dores são intensas. A insegurança na mulher a respeito de como aquele acontecimento se dará, faz com que ela seja tomada de tristeza. E eu lembro-me que, né, pelo menos em uma das vezes que me despedi da minha esposa, quando ela foi entrar para a sala de cirurgia na hora do parto, olhei para ela, os seus olhos estavam marejados de lágrimas, e certamente insegura pelo que poderia acontecer. E Jesus faz uso desse acontecimento e diz, quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza. Mas após nascer o menino, ela se alegra. Observe, irmãos, que aquilo que estava trazendo tristeza, transformou-se em um momento de alegria. Aleluia. O mesmo bebê que foi a causa da dor, também é a causa da felicidade. É a causa do contentamento. No nascimento, Deus não coloca outra coisa no lugar. Quando a criança nasce, Deus não coloca outra coisa, mas Ele simplesmente transforma aquilo que trazia dor e insegurança. Ele transforma isso em alegria, em satisfação. Antes, usa e transforma o que já está presente. Jesus não disse que a dor da mãe foi substituída por sua alegria, mas sim que essa dor foi transformada em alegria. Aleluia. O princípio também se aplica para a vida cristã. Esse mesmo princípio se aplica à nossa vida com Deus. Deus toma situações aparentemente impossíveis, opera pelo milagre da sua graça e transforma a tribulação em triunfo e a tristeza em alegria. Nós fizemos a leitura inicial de uma mulher que teve uma vida trágica por ficar viúva apenas 7 anos após o seu casamento. Só que Jesus ele vai transformar a situação de dor em uma situação de oportunidade para ter uma comunhão intensa com o Senhor. E assim sendo, fazendo com que isso seja transformado em alegria. Aleluia. Os irmãos de José o venderam como escravo, e Potifar colocou-o na prisão como se fosse um criminoso. Mas Deus transformou essa situação de derrota em vitória, irmãos.
Por quê? Porque Deus ele é expert em fazer essa transformação de situações. Não era o objetivo de Deus que os seus irmãos vendessem José como escravo. Deus poderia fazer com que o seu povo fosse para o Egito de outra maneira. Não era o seu objetivo que José fosse vendido como escravo. Mas assim sendo, Deus transforma essa situação de derrota em situação de vitória. Porque Ele é poderoso, irmãos, para agir até mesmo nas situações trágicas da vida. A perseguição assassina de Saul a Davi serviu para aproximar Davi ainda mais de Deus e o ajudou a redigir os salmos que dão ânimo ao nosso coração até hoje. Deus ele poderia ir preparando Davi de outra maneira que não fosse por meio das perseguições de Saul. Deus poderia preparar Davi ao lado de Saul e posteriormente ele assumir o seu lugar. Mas Deus transforma essas perseguições em razões para Davi se aproximar ainda mais de Deus. Até mesmo Jesus tomou a cruz, um símbolo de derrota e de vergonha, e a transformou em símbolo de vitória e de glória. Pois como diz a palavra do Senhor no livro de Gálatas, fazendo referência daquilo que dizia a lei de Moisés, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Era um símbolo de vergonha. Não havia punição mais vergonhosa para uma família, para uma pessoa, do que ser condenado à cruz. Era um símbolo de vergonha, de derrota. Mas Jesus ele transforma isso em um símbolo de glória, porque é mediante ao processo da cruz que Jesus ele vence, aleluia, a morte, para nos dar vida. Bendito seja o seu santo nome. Outra coisa, meus irmãos, que nós observamos, é uma promessa da qual nós precisamos crer. O tema central entre os versículos 23 e o 28 é a oração. Jesus ele diz: pedi e recebereis, para que a vossa alegria ela seja completa. Veja que Jesus ele vai falando sobre a alegria em diversos pontos da leitura que nós fizemos. Essa era uma promessa a qual precisavam encarecidamente se apegar. O Pai o amava, ouviria os seus pedidos e não deixaria que nada lhes faltasse. Jesus ele estava partindo. E ele diz: olha, agora a sua oração não é mais a mim, mas ao Pai, e vocês peçam a Ele, e Ele responderá a vocês, para que a vossa alegria se complete, para que vocês sejam contemplados em toda a sua alegria. Enquanto Jesus estava na terra com eles, supriu todas as suas necessidades. Agora Jesus estava de partida, e eles deveriam rogar ao Pai. Depois que voltasse para o céu, o Pai cuidaria dos seus discípulos. Eis a bela promessa e o privilégio da oração. Jesus menciona a oração em várias outras ocasiões ao longo do seu ministério, e a sua vida serviria de exemplo de oração. Jesus era um homem que, diante de todas as situações de dificuldade, e não apenas nessas ocasiões, mas também para agradecer, também para pedir direcionamento para os próximos passos, Jesus ele viveu em constante oração.
Ele deu exemplo por meio das suas práticas de vida, que nós devemos viver em constante oração. E assim ele o fez. Assim Jesus agiu. Foi verdadeiramente um homem de oração. Deixou claro que a oração feita com fé é um dos segredos da vida cristã, que dá muitos frutos. Um dos segredos da vida cristã é a oração constante e com fé, sabendo que Deus é poderoso para responder aquilo que nós temos colocado diante dele. Ao ler o livro de Atos, descobrimos que a igreja primitiva dependia da oração. O texto diz no capítulo 2 que a igreja que estava em Jerusalém permanecia unidas na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração e na comunhão. A oração era algo constante na vida daquelas pessoas. Eles criam nas promessas de Deus e lhes pedia o que precisava. Seria bom que todo o povo de Deus recapitulasse com regularidade os ensinamentos de Jesus acerca da oração. Você sabe por quê, irmãos? A igreja de hoje, ela ora muito pouco. Sabe por que nós oramos pouquíssimo? Porque hoje nós vivemos muito bem. Graças a Deus por isso. Hoje nós vivemos muito bem. Tudo o que nós necessitamos, a nossa necessidade, ela é suprida. Automaticamente, essa vida boa, ela nos priva da oração, porque quase nós não temos motivo para orar. Entre aspas, né? Porque sempre temos motivo para orar. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela dependia diariamente da provisão do Senhor. Todos os dias eles precisavam de Deus cuidando dele, para eles não ser presos, para eles não serem mortos, para que Deus enviasse o alimento para o dia de amanhã. Não era o alimento para o mês não, irmão, era o alimento para o outro dia. Eles precisavam de comida para o dia seguinte, e quando Deus enviava o de hoje, eles precisariam de o de amanhã. Então eles viviam em constante oração. E essa foi a tônica sempre do crescimento da igreja. Quando o irmão chegava no outro e dizia, olha, meu irmão, eu estou em um estreito, o irmão dizia, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar, vamos para a igreja orar, vamos para o monte, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. A igreja de Cristo, ela cresceu em meio às situações que lhes levaram a buscar ao Senhor de maneira intensa por meio da oração. É isso que nós precisamos fazer. Aleluia! Se o nosso país não está bem, se a situação econômica ela é preocupante, se a igreja ela tem definhado espiritualmente, resta-nos uma coisa a fazer: buscar ao Senhor intensamente por meio da oração. Aleluia! Essa é a nossa missão, meus amados. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia! É possível encontrar alegria na oração e também regozijar-se ao compreender o princípio da transformação. Na oração nós encontramos tranquilidade, meus irmãos. Encontramos paz em meio aos momentos de oração, porque o Senhor, Ele vem ao nosso encontro e nos tranquiliza diante do momento que possa estar gerando essas preocupações. Jesus falou ainda de um terceiro tipo de alegria, aquela de compartilhar a sua vitória sobre o mundo. É por meio da oração que nós encontramos ou nos deparamos com essas situações. Outra coisa
que eu quero chamar a atenção com base na leitura. Uma nova condição da qual nós deveremos nos apropriar. Há uma nova condição que nós devemos nos apropriar. O versículo 29 ao 33, Jesus ele fala sobre a situação que os discípulos eles iriam enfrentar. E Jesus prepara eles para isso. Jesus ele não deixa os seus discípulos de maneira inadvertida. Ele adverte os discípulos a respeito das dificuldades que eles estariam por enfrentar. Jesus diz para eles que eles iriam enfrentar dificuldades, lutas, perseguições. O versículo 29 diz que os discípulos saíram repentinamente do seu estado espiritual e fizeram uma tremenda declaração de fé. Primeiro afirmaram compreender o que Jesus lhes estava ensinando, apesar de essa afirmação provavelmente envolver certa presunção, como mostraram suas atitudes subsequentes. Pareciam não conseguir captar o significado da sua ressurreição prometida. Mesmo depois da ressurreição, continuaram desnorteados quanto ao futuro de Israel. Então Jesus ele apresenta a eles a realidade daquilo que estaria por vir. E os discípulos disseram que estavam compreendendo. Versículo 29 ele diz: disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma parábola. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Então, diante das palavras de Jesus, os discípulos então eles se colocam para Jesus e dizem: olha, agora nós estamos compreendendo. Nós entendemos, mestre, o que o Senhor está querendo dizer, e nós sabemos que o Senhor veio da parte de Deus. É bem verdade que essa compreensão do discípulo era mais ou menos. Compreenderam, mas pero no mútil, né? Por quê? Porque depois que Jesus morre, os discípulos, eles ficaram todos atordoados, né? Sem saber muito bem o que deveria fazer a partir daquele momento. Apenas após a ressurreição e a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, é que os discípulos eles são tomados por um sentimento diferenciado daquilo que eles estavam fazendo até aquele presente momento. Jesus prometeu jamais nos deixar só, meus amados. Ele prometeu aos discípulos, e essa promessa se estende para a sua igreja. Jesus diz: eu jamais deixarei vocês só. Embora esse seja o nosso sentimento diante de certas situações, não é? Parece que nós estamos em um barco, sem leme, sem remo, sem nada. Nós estamos à deriva. Um sentimento de estar sozinho. O marido não compreende, a mulher não compreende. Os irmãos da igreja, quando a gente compartilha, também não está entendendo. E ainda nos critica pelaquilo que nós falamos. Nós estamos sozinhos. Jesus nos responde a nossa oração, e o sentimento que começa a se assenhorar da nossa vida é de que nós estamos em grande aperto e sem ouvir a resposta de Deus. Mas Jesus ele nos traz uma palavra de conforto para as nossas vidas, que mesmo diante de um aparente abandono, Ele nos diz que jamais nos deixariam só. Aleluia. Ele está sempre conosco, meus amados. Aleluia. Ele está sempre conosco. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Pedro, Tiago, João os acompanharam até o jardim, mas adormeceram. Jesus sabia que o Pai estaria com ele.
Foi um grande estímulo para o filho saber que fazia a vontade do Pai e que poderia contar com a ajuda dele. É possível, meus irmãos, que nós, com o nosso comportamento, com a nossa atitude, abandonemos Jesus. Só que, ao contrário, isso nunca ocorre. Jesus, ele jamais nos abandonará. Quando se faz pecado por nós, foi separado do Pai. Cristo ficou sem ninguém, para que nós jamais ficássemos só, amados. Jesus, ele ficou sem ninguém para que nós jamais ficássemos só. Foi desamparado para que jamais fôssemos abandonados. O versículo 33, irmãos, é o resumo e o ponto culminante da mensagem do cenáculo. Jesus deu essa mensagem para que os discípulos tivessem paz em meio a um mundo de tribulações. Por quê? Porque Jesus não prometeu uma vida tranquila. Jesus, ele não prometeu ausência de problema. Jesus, ele não disse que a nossa vida seria fácil. Ele não disse que seria tranquilo, pelo contrário, ele disse que seria em meio a tribulações. E o versículo 33, ele resume tudo o que Jesus ele quis dizer. Quando ele chega no 33, ele chega no ponto alto da sua mensagem. Aí ele diz assim, olha, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Vocês precisam ter paz em mim, não é nas coisas. Não é na circunstância da vida. Vocês vão ter paz depois que tomar a vacina? Vocês estão enganados com isso, irmãos. Vocês estão enganados com essas coisas. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Então descanse no Senhor, irmãos. Não descanse nessas coisas do mundo. Porque se nós descansarmos no Senhor, amados, nós teremos tranquilidade independente de qualquer coisa. Independente de qualquer situação. Se nós formos contaminados, se nós não formos, se tivermos que ser vacinados, se não formos, se nós estivermos doentes ou se estivermos com saúde, se estivermos na nossa casa com fartura ou em determinada escassez, porque a nossa tranquilidade não vai estar estabelecida nessas coisas, mas em Cristo. E ele foi preparando os discípulos para enfrentar todas essas dificuldades. Ele disse, não vai ser fácil. Não vai ser tranquilo, vocês terão perseguição, haverá dificuldade, vocês passarão por privações, muitos serão mortos. Mas eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Para que vocês tenham paz em mim. Aleluia. Bendito seja o seu santo nome. Vocês já vivenciaram um momento de que as pessoas estavam aquela situação de desespero e você é tomado pelo aquele sentimento de paz? Aleluia, você é tomado pelaquela tranquilidade que advém da ação do Espírito Santo na sua vida e você é tranquilizado com uma paz inexplicável. Aleluia. Jesus diz, eu vos falo isso para que vocês tenham paz em mim. Por quê? Por que é necessário ter paz em Cristo, meus irmãos? Ele explica. E ele apresenta um contraste entre nós estarmos em Cristo e estarmos no mundo. Há uma diferença muito grande, um contraste muito grande, irmãos, em estar em Cristo e estar no mundo. Porque ele diz, olha, é necessário vocês ter paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições. Vocês serão afligidos no mundo. E não adianta querer escapar dessa realidade, porque no mundo nós seremos afligidos. Por uma situação ou por outra, por um período prolongado ou por um período mais curto.
de maneira mais intensa ou de maneira mais amena, mas no mundo nós seremos afligidos por uma situação ou por outra. Seja no trabalho, seja em casa, seja onde quer que for. No mundo vocês terão aflições. E Jesus diz, mas tenham ânimo. Anime-se. Aleluia. Ei, carmandará, mandague sobre andará. Tenham ânimo diante disso. Porque eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu venci o mundo. Que andará, mandague subir andará. Esta é a condição da qual precisamos nos apropriar. Estamos em Cristo. E portanto podemos vencer o mundo com todos os seus males, meus irmãos. Podemos vencer o mundo com todos os seus males. Aleluia. A nossa vida está na mão do Senhor, meus amados. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que fiel é a Deus. Fiel é Deus que não permite sobrevir sobre as nossas vidas perseguições além da capacidade que nós temos de suportá-las. Aleluia. Em Jesus Cristo, temos todos os recursos de que precisamos. Mas a paz depende também de relacionamentos apropriados. Em nós mesmos não temos coisa alguma, mas em Cristo temos tudo de que precisamos. Quando nos entregamos a Cristo e cremos nele, Ele nos permite ser vitoriosos. Devemos nos apropriar dessa condição espiritual em Cristo e crer nele para recebermos a vitória que vem da sua parte. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em nós mesmos nós não temos condição de gerar essa paz. Pelo contrário, nós somos o vetor da tribulação. Nós somos pessoas às vezes muito temerosas diante de determinadas situações. E Jesus ele vai orientando os discípulos com essa série de palavras, e ele diz, olha, essas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz, para que vocês fiquem tranquilos. E aí ele apresenta essa diferença que existe entre estar em Cristo e no mundo. Porque ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas vocês deverão ter paz em mim. Só que para que isso aconteça, Jesus diz que é necessário ter ânimo. É necessário ter ânimo. Porque se nós não tivermos ânimo, irmãos, nós somos derrotados na partida. Nós perdemos a guerra na saída. Na saída a gente já perde. Vocês lembram dos discípulos, dos espias que foram observar a terra prometida? Eles já voltaram derrotados diante daquilo que eles visualizaram. Eles já voltaram derrotados. Os 10, né? Porque 2 não. 10 voltou derrotado. Quando eles olharam as dificuldades que eles tinham para enfrentar, falaram, não tem condições. Né? Os homens são gigantes. Os filhos de Anak habitam na terra. Os muros da cidade são elevados até o céu. Olha que exagero. Os muros da cidade são elevados até o céu. E nós, aos seus olhos, somos como um gafanhoto. A Bíblia diz que o povo chora diante disso. Né? Só que Caleb toma a palavra e diz, não. Eu não concordo com isso aí não. Esse relato, esse diagnóstico aí não é o meu. O meu diagnóstico é outro. Caleb diz, subamos animosamente, porque certamente o Senhor nos dará essas terras como herança. É claro que Caleb sabia, irmão, que ele não conseguiria vencer pelas forças do seu braço.
E o que ele diz diante disso? Subamos animosamente porque nós vamos vencer? Não, porque o Senhor nos dará esta terra como herança. Só que para que isso ocorra é necessário ter bom ânimo. Essa foi a palavra de Jesus. Bom ânimo. É uma das declarações que Jesus repetiu como encorajamento. E significa literalmente, aguente firme. Aguenta. Não foge não, aguenta o tranco. Tenha bom ânimo, seja corajoso. Lute diante das batalhas, porque o Senhor te dará a vitória. Aqui ele anuncia o bom ânimo de sua vitória sobre o mundo. Somos vencedores, irmãos, pois antes de nós irmos para a batalha, o Senhor Jesus já conquistou a vitória por nós. Nós somos vitoriosos não é porque nós somos habilidosos, porque temos força para isso, porque somos capazes de vencermos essa batalha. Mas antes de nós irmos, o Senhor, Ele já venceu a batalha por nós. E é por isso que nós somos vitoriosos. Aleluia. Caminhando para a nossa conclusão, ao recapitular esta sessão, vemos como as três explicações que Jesus deu, encaixa-se entre si. Jesus ele vai falando e as suas palavras vão se encaixando. Ele revelou um princípio maravilhoso. Deus, ele transforma a tristeza em alegria. Esse é o primeiro ponto. Deus transforma a tristeza em alegria. E ele utiliza o exemplo da mulher em trabalho de parto. Mas esse princípio só funciona em nossa vida se crermos em suas promessas e orarmos. Deus ele transforma a tristeza em alegria, mas se nós acreditarmos que isso acontece, e se nós orarmos intensamente para que Deus possa realizar essas coisas. Deus determinou que sua obra deve ser realizada por meio da oração feita com fé. Mas nossas orações não serão eficazes se não nos apropriarmos da nossa condição de vencedores em Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar, irmãos. É necessário você tomar as promessas de Deus e se apropriar dela. O Senhor, Ele prometeu e eu creio, e nesse sentido sim, eu irei tomar posse da promessa do Senhor. Eu vou me apropriar daquilo que Deus, Ele prometeu para mim. Daquilo que Deus, Ele falou e estabeleceu para a minha vida. Se Deus disse a você que você vai alcançar determinados objetivos, se aproprie disso, meu irmão. Ore a Deus com fé, aleluia, porque Deus há de realizar o que Ele prometeu. Ele é fiel com a sua promessa. Bendito seja o seu santo nome. Mas nossas orações, elas não serão eficazes se não nos apropriarmos dessas condições de vencedores. 10 dos 12 espias, eles não tiveram a capacidade de se apropriar daquilo que Deus havia prometido. Isso não significa dizer que vai ser fácil. Porque quando eles entraram na terra, eles tiveram que lutar. Não foi chegar lá e está tudo pronto, vamos entrar, aqui é nosso, beleza, está tudo tranquilo. Não, tem que lutar, meu irmão. Tem que ir à peleja, tem que ir para o campo de batalha. Mas o Senhor, Ele irá adiante de nós, em todos esses conflitos, em todas essas batalhas. Deus, Ele transforma a tristeza em alegria, por meio da fé que nós exercemos e praticamos mediante a oração. Nós nos apropriamos do que Deus Ele tem estabelecido para nós como promessa. E aí, em Cristo, nós temos paz, irmãos. E nós seremos, diante de todas essas circunstâncias, mais do que vitorioso, porque o Senhor, Ele nos prometeu a vitória. Louvado seja o seu santo nome. Que Deus em Cristo abençoe a todos.
Glória a Deus.